Boa noite, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Boa noite a todos os amigos que nos acompanham mais uma vez através das redes sociais, aqueles que têm estado conosco diariamente para ouvir um pouco a respeito da Palavra de Deus. Eu quero saudar a todos vocês na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, desejando desde já que a presença única e poderosa do Espírito Santo de Deus esteja continuamente no seu coração, no seu íntimo, na sua alma, na sua casa, no seio da sua família, inundando e transformando todo o seu interior. Eu quero desde já trazer uma palavra de graça e de bênção sobre todos aqueles que estão comigo. Boa noite àqueles que já estão chegando. Boa noite, Paulo Bartolo, sensei. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Fabiane. Bom tê-la conosco mais uma vez. Que Deus abençoe você. O Tuquinho, que deve estar pegando fogo aí com essa quarentena, mas que o Senhor Jesus continue visitando a sua vida e a sua família. Eu quero realmente trazer uma palavra de bênção, de graça e de vitória sobre a sua vida nesta noite. Nos momentos em que as coisas parecem que estão fora do lugar, são aqueles momentos em que nós temos a melhor oportunidade de reatarmos a nossa ligação com Deus, para que Ele nos socorra e nos traga direção para colocarmos de volta as coisas nos seus devidos lugares. E eu me refiro não ao contexto global, mas eu me refiro à minha vida, à sua vida, o meu próprio dia a dia, junto à minha família, aos meus amigos, a meu vínculo profissional, seja através de uma prestação de serviços autônomo, seja através de um serviço com carteira assinada, seja alguém que presta serviço público, isso não importa. O que importa é que nós estamos diante de uma oportunidade muito especial de louvarmos a Deus. Sim, louvarmos a Deus. Porque lembram, sempre que nós estamos diante de uma crise, nós também estamos diante de uma oportunidade. E olha, permitam-me dar uma sugestão, não um conselho. Aquela história que conselho, se fosse bom, as pessoas vendiam, não davam, então eu darei uma sugestão. Algo que eu e a minha família temos procurado fazer aqui em casa. Veja só. Quando você começa a colocar as coisas no lugar, faça-o por etapas. Vou repetir. Quando você começa a colocar as coisas no lugar, faça-o por etapas. Por quê? Primeiro, isso te dá mais ânimo. A pessoa que começa a fazer uma faxina, por exemplo, e ela resolve então limpar a casa inteira de uma vez só. Todos os cômodos. Para limpar, para arrumar, ela tem que primeiro tirar as coisas do lugar. Só que no meio do processo, vem o desânimo, vem o cansaço, vem a tristeza por olhar tudo fora do lugar e muitas vezes nem saber por onde começar. E não é isso que nós devemos fazer. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um encontro marcado com você. Você está na agenda de Deus. A gente tem falado muito sobre isso. Citamos o exemplo de Moisés, de Elias, de Samuel. E há tantos outros que nós vamos abordar no decorrer destas ministrações online. E nós não somos diferentes. Somos filhos de Deus, amados pelo Senhor, eleitos por Deus de igual modo. Deus tem um plano, um propósito
para mim e para você. Boa noite, Dulce, tudo bem? Bom tê-la conosco mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, você precisa começar a pôr a vida em ordem. Mas não alvoroçando, reboliçando, causando pela casa toda de uma vez só. Mas, como nós temos feito aqui em casa, eu, minha esposa, o Pedro, nós temos procurado fazer uma parte de cada vez. Já mexemos no quarto, já mexemos na garagem, já mexemos na sala. Hoje foi o dia de mexermos na sala. Ainda resta algumas outras coisas, parte de papelada, mas tudo isso, se você faz com tranquilidade, com serenidade, com racionalidade, você obtém êxito. E olha só, estou exemplificando. Claro que isto não se aplica de forma absoluta a tudo, mas estou exemplificando porque muitas pessoas têm áreas na sua vida que precisam ser mexidas e elas olham e não sabem por onde começar. Ah, eu preciso de uma nova diretriz profissional. E o que eu faço? Mando currículo, peço as contas de onde eu estou, continuo onde eu estou, faço algo em paralelo, renda extra. O que eu faço? A gente tem que buscar estratégias. Essa é uma palavra-chave. Estratégia. Estratégia. Qual é a estratégia que Deus vai me dar nestes dias de isolamento social, de quarentena, de pandemia, crise econômica, crise política e por aí vai? Os noticiários explicam isso muito melhor do que eu. Qual a estratégia? Talvez a estratégia que sirva para você não sirva para mim e vice-versa. Mas uma estratégia é comum a todos nós. Falei sobre isso ontem. Ouvir a Deus. Ontem nós falávamos a respeito do menino Samuel, que ouviu a voz do Senhor e o Senhor passou a lhe dar direção. Eu te convido a buscar exatamente isso que Deus deu a Samuel. Direção. Para mexer naquilo que precisa ser tocado na sua vida, a fim de que você possa verdadeiramente colocar a sua vida em ordem. Muitas vezes o início do processo parece caótico. Não é. Eu particularmente, quando estou nessa fase de arrumação e está na hora de tirar as coisas do lugar, eu fico em pânico. Minha esposa sabe disso muito bem. Aí eu respiro fundo e prossigo. E se eu consigo dar os primeiros passos, vai vindo aquele ânimo, aquela alegria de começar a ver as coisas indo para os seus lugares. E aí nós conseguimos acelerar o processo. Boa noite, Leandro. Tudo bem com você? Bom tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Um abraço a toda a família aí e que Deus abençoe a todos vocês. Pois bem, em se tratando de ânimo, eu vou dar um exemplo que todos vocês conseguirão compreender. Acompanhem o raciocínio. Quantos de vocês já ficaram na mão com o seu carro? Precisaram empurrar. Eu já passei por isso algumas vezes. Você já passou por isso? Se passou, vai entender com perfeição a ilustração que eu farei agora. Quando você precisa empurrar o carro, ele está parado, mas você tem que movê-lo. Nos primeiros instantes, nos primeiros segundos, você coloca 100% da sua força e o carro responde com 0% de movimento. É desproporcional. Você faz toda a sua força. O suor começa a escorrer. Dependendo da situação, se está no meio da rua, você já começa a ficar apavorado porque o pessoal atrás começa a buzinar desesperado porque você está bloqueando a passagem. Aí você coloca toda a sua energia e o carro nem aí para você. Mas isso é nos primeiros instantes. Se você mantiver, aí a palavra-chave que inicia uma estratégia vitoriosa. Se você mantiver, se você perseverar, se você permanecer na mesma intensidade de força, em alguns instantes, o carro começará a se mover.
e o pneu começará a girar. E na medida em que ele começa a sair do lugar, o nome disso é inércia. Para quem gosta de física, é isso aí. Inércia é a tendência dos corpos de permanecerem no estado em que estão. Então, se você está em movimento, há uma tendência que você permaneça em movimento. Se você está em repouso, como o carro enguiçado, ele tem uma tendência a permanecer em repouso. Isso é inércia. Então, por inércia, o carro e quanto mais você vai permanecendo, mais o carro vai se movendo, mais o pneu vai virando, mais fácil vai ficando o seu trabalho. E você vai podendo diminuir a intensidade da sua força e o carro começa a ganhar velocidade. Logo, em alguns instantes, você fará pouca força e o carro permanecerá andando. Se não houver nenhum obstáculo, ele prosseguirá e você conseguirá a vitória. Não é diferente na nossa vida. Só que lá adiante, você está tentando fazer o carro pegar. Aí o indivíduo que está dentro do carro, no assento do motorista, vai tirar o pé da embreagem para tentar dar o tranco, o famoso tranco. Aí você vai ter que começar a empurrar tudo de novo. E assim é a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento de crise. Portanto, hoje o carro está enguiçado e você tem que colocar a sua força para ele começar a mover os seus pneus. E na nossa vida não é diferente. No início você vai colocar toda a força e vai ter a impressão que não está acontecendo nada. Se você desistir, realmente não vai acontecer nada. Mas se você permanecer, você tem chance de vitória. Então é ouvir a Deus e permanecer para Deus te dar estratégia de vitória. E eu quero introduzir a palavra hoje com este pensamento, com esta reflexão. Que nós possamos verdadeiramente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para sairmos da posição de inércia em que nos encontramos, que muitas vezes acaba se tornando uma zona de conforto. Bom, o carro enguiçou aqui mesmo, então vou ficar por aqui. Não vou mais para lugar nenhum. E pronto. E você perde a bênção, você perde a oportunidade de chegar aonde Deus gostaria que você chegasse. Você não consegue chegar onde Deus projetou a sua vitória, aonde Ele já escreveu uma história linda para você. Você desiste. Eu quero iniciar, e todo esse pensamento, todo esse enlace de ideias aqui, foi justamente para te incentivar a permanecer. Mas já se vão tantas lives, já são 32 hoje. O que isso está mudando a minha vida? Eu te digo só uma coisa, permaneça. Não desista da palavra de Deus. Aqui o foco é a palavra de Deus. Não abra mão daquilo que Deus preparou para você. Tem pessoas que desistem muito fácil. Boa noite, Samuel. Tudo bem com você? Bom tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe você e o pessoal aí na Missão Ebenezer. Pois bem, não desista, não desanime, não esmoreça na sua fé. Em outras palavras, usando uma explicação, uma terminologia mais bíblica, tenha um bom ânimo, continue empurrando o carro que ele vai sair do lugar. Faz força aí, como Deus disse a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu farei com que você leve esse povo a herdar a terra que prometi por herança aos seus pais. Então somente esforça-te. Queridos, o reino dos céus, a nossa jornada aqui, dentro da visão de povo de Deus, ela é constituída por esforço. O reino dos céus, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam entram nele. Portanto, o comodismo, a acomodação, o desânimo, não provém de Deus. Temos que vencer a inércia. E aí você precisa buscar estratégia.
Temos que vencer a inércia. E aí você precisa buscar estratégia. Ah, mas como é que eu faço para ter a estratégia? Bem, nós temos falado sobre isso aqui. O que é isso aqui mesmo? Manual de instruções. Eu tenho que me apegar, por isso eu tenho falado tanto em lição de casa, até de uma forma carinhosa e brincalhona. Lição de casa. Você leu os capítulos que nós estudamos ontem, anteontem, os primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, onde contam a história de Ana, a história de Samuel, menino, ouvindo a voz do Senhor? Pois bem, isso fará toda a diferença no processo, porque a palavra de Deus, ela traz ânimo, ela traz conforto, ela traz direção. E a direção que nós precisamos virá no momento em que nós buscarmos a Deus, no momento em que nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, no momento em que nós posicionarmos o nosso coração. Eu tenho inclusive me colocado à disposição de vocês, aqueles que quiserem trocar uma ideia, orar juntos, é só me chamar, a fim de que nós possamos verdadeiramente somar a nossa fé, unir a nossa fé. Porque então poderemos encontrar a estratégia de Deus para cada um de nós, a fim de que consigamos entrar na terra que Deus prometeu. Deus prometeu para você, para mim, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que nem sequer jamais subiu ao coração humano. São essas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você tomar posse dessa palavra, como Paulo escreve aos Coríntios, você verdadeiramente poderá receber estratégias de Deus para vencer a inércia, sair da mesmice, deixar de lado o lugar comum. Querido, se eu disser para você que nesse tempo de quarentena não tem havido bênçãos, eu estaria mentindo. Deus tem abençoado. As mãos do Senhor, entendam uma coisa, as mãos do Senhor estão repletas de bênção. As mãos do Senhor estão repletas de graça. As mãos do Senhor estão repletas de virtude. Eu só preciso estar com Ele, para que Ele derrame sobre mim essa vitória. Ah, mas então vai ser tudo fácil, tudo moleza, tudo uma vitória atrás da outra, um mar de rosas? Não. Teremos aflições, mas muitas vezes as aflições são para nos tirar da zona de conforto, a fim de que nós possamos vencer a inércia. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje, porque olha só, Deus, Ele é capaz de reverter o mal em bênção na vida daqueles que o amam. Ah, o cenário mundial é mau? É. A pandemia é má? É. A crise econômica que esta crise de saúde está trazendo é má? É. A crise política em muitos países, como o nosso, por exemplo, é má? É. Mas se eu estiver na presença do Senhor, se eu estiver alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo, Ele vai reverter na minha vida, na minha família, o mal em bênção. Talvez você não se sinta merecedor, talvez você não se sinta digno de receber da parte do Senhor esta graça. Mas deixa eu lhe dizer algo. Inclusive nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus nessa linha. Nós vamos ler uma parábola hoje muito conhecida, que se encontra lá no Evangelho segundo Lucas, onde alguém chegou no fundo do poço. E num determinado momento, quando chegou no fundo do poço, acordou, voltou e se reconciliou e se consertou
e foi abençoado. Quero ler com vocês no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Já vou adiantar, é a parábola do filho pródigo. Pois bem, diz assim o texto a partir do versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, eu não sei se você já chegou na sua vida em algum momento a essa sensação. O que o filho mais moço... O pai tinha 2 filhos. O caçula falou assim: peraí, quer saber de uma coisa? Eu vou curtir. Pai, me dá minha parte da herança, reparte os bens e eu vou viver a minha vida. Eu vou curtir, eu vou aproveitar, eu vou me divertir. Ele pediu alguma coisa ilícita? Naquele momento, não. Ele pediu o que era dele, a parte dele por direito de herança. Mas a motivação não era boa. O propósito não era bom. Porque ele queria fazer o quê? Dar vazão aos seus próprios desejos e prazeres. Com o que era dele. Ele não tomou nada que não fosse seu. Ok? E ele, como diz aqui o texto, no versículo 14, ele consumiu. A palavra é essa. Tudo. Tudo. Será que você já chegou numa situação parecida? Não tem mais o que fazer, não há mais recursos, não tenho mais de onde tirar recursos. Muitas vezes Deus permite que a gente, porque Ele nos ama, Ele respeita tanto a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, que Ele permite que a gente faça o que quer. Mesmo que Ele saiba que isso não nos será bom. O pai aqui permitiu que o filho fizesse o que ele queria. O texto não diz. Será que o pai deu algum conselho? Não faz isso, filho, não vai ser bom para você. O texto não diz. O texto diz que o filho pediu e o pai atendeu. Alguém disse certa vez que o maior perigo que nós temos numa oração é que ela seja atendida. Pedis e não recebeis porque pedis mal, diz o texto bíblico. E muitas vezes corremos um sério risco se sairmos por aí pedindo aquilo que nos apraz, que nos agrada. Longe de mim, essa tem sido a minha oração todos os dias, isso é só um depoimento pessoal. Longe de mim andar no meu próprio caminho. Minha oração tem sido: Senhor, ensina-me a andar no teu caminho. Guia-me pelas veredas da justiça, como diz o salmista, por amor do teu nome. Porque se eu andar nas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aí eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Lembra que a gente falou, alguns dias atrás, sobre não ir se Deus não for contigo? Não vá se Deus não for com você. Porque se você for e Deus não for com você, você vai quebrar a cara. Esse jovem moço, filho caçula do pai, não, Deus não foi com ele. Ele foi por conta própria e o pai respeitou. Como Deus, nosso Pai Celestial, nos respeita. Mas o Senhor não foi com esse jovem quando ele saiu a viver e consumir os seus bens de forma vã, fútil, dando margem aos prazeres da carne. O fato é que ele gastou e consumiu tudo. Muitas vezes você não consumiu tudo que você tinha do aspecto financeiro. No caso do rapaz aqui foi. Mas muitas vezes você consumiu tudo que você tinha em termos de força, de ânimo, de vitalidade, de esperança.
Por isso eu tenho vindo aqui, quando Deus falou comigo para iniciar, quando Ele me deu essa direção para iniciar esse trabalho aqui pela internet, essas lives, a palavra-chave que Deus me deu foi esperança. Use a palavra para que ela traga cura, trazendo às pessoas esperança nestes tempos de crise. Esta palavra que nós estamos lendo hoje é uma palavra de esperança. Eu não sei se você já chegou ou se está muito perto do seu limite de ter consumido tudo. E repito, não necessariamente tudo que diz respeito a bens. Talvez não esteja lhe faltando nada do ponto de vista econômico, financeiro. Mas será que não está faltando, não está esgotando a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus, o seu relacionamento com A, B ou C? Será que você não está no limite das suas forças? Quando nós chegamos ou estamos muito próximos de atingir o limite das nossas forças, nós entramos numa zona de perigo. E isso é preocupante. Porque a pessoa, quando esgota os seus recursos, ela fica inerte. A inércia que eu falei no início. E eu posso lhe assegurar, tão certo como o ar que respiro, Deus tem algo maior para você. Deus tinha algo maior para esse jovem. O pai tinha planos para esse filho caçula que o filho não imaginava. O filho só pensou no imediatismo, no prazer do momento. Carpe diem, goze o momento, aproveite o tempo, aproveite o momento. Essa história de carpe diem, uma expressão em latim que alguns conhecem, significa aproveite o momento, não acha respaldo na palavra de Deus. E queridos, deixa eu falar algo bem... Bom, nós já temos certa liberdade, já estamos há mais de um mês juntos, então eu vou falar algo bem sério agora. Permitam-me, mas prestem atenção para não haver mal entendidos. O pecado, ele me paralisa. Vou repetir. O pecado, ele me paralisa. O que é que esgotou os recursos deste jovem? O pecado. Porque ele saiu a esbanjar toda a sua herança, tudo aquilo que o pai conquistou para ele, em pecado. Pecado de pegar o que lhe pertencia? Não. Mas a maneira como ele consumiu os seus recursos. E quando eu falo em pecado, tem gente que pensa pecado, só pensa naquelas coisas cabeludas. Assassinato, adultério, prostituição. Isso é pecado, ok? Mas pecado não é só isso. No momento em que eu saio do que Deus tem para a minha vida, eu estou em pecado. Exemplo, quando Deus me falou, faça essas ministrações pelas redes sociais. Se eu não fizesse, eu estaria em pecado. E pronto, eu ia me esgotar, esse período de quarentena estaria sendo uma tragédia na minha vida, sabe-se lá onde eu estaria, não quero nem pensar o que estaria acontecendo com a minha saúde, com as minhas finanças, com os meus relacionamentos em casa, mas está tudo bem. No mundo temos aflições, ok. Ontem tivemos alguns probleminhas, inclusive técnicos. Nosso notebook resolveu dar uma morrida, no meio da live a internet resolveu dar uma morrida, e logo mais, assim que acabou a nossa live, um caminhão, tipo uma carreta, resolveu dar uma cacetada no poste da esquina de casa aqui, nós ficamos sem luz. Madrugada dentro, CPFL trocando poste. Aflições. Noitinho claro, o cachorro não deixa ninguém dormir, etc. Preocupado, desligando tudo, porque a energia estava oscilando, podia queimar todos os equipamentos da casa. Sem problema. Boa noite, Alzeni. Como é que você está? Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda. Boa noite, Alex. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Bom tê-los aqui conosco, ouvindo a respeito da palavra de Deus. Então, aflições, queridos, nós teremos. Foi angustiante a noite passada. Minha esposa e eu mal dormimos.
Tudo bem, mas pelo menos sabemos em quem nós cremos. E as coisas vão se resolver. Computadores, notebooks, vão para assistência técnica, são substituídos, são consertados. O poste já foi substituído. A live caiu, mas voltou e eu estou aqui. Isso não pode tirar o meu foco. E se eu começo a fazer outra coisa que não é o que Deus mandou eu fazer, eu tiro o foco. Ou seja, começo a pecar. E se eu começar a pecar, eu esgoto os meus recursos e tudo é consumido. Vocês estão comigo? Estou falando algo assim muito difícil de acompanhar? Dá um tchauzinho aí pra mim, gente. Vocês estão tão quietinhos. Tem alguém aí? Não estamos numa caverna, não, em que eu pergunto, tem alguém aí? E eu só escuto o eco da minha voz, né? Tem alguém aí? 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 Pois bem. Que bom que não estou sozinho. A palavra de Deus me traz diretrizes claras sobre como eu devo nortear. Esse rapaz chegou no fundo do poço. Ele consumiu tudo. E olha o que diz a Bíblia a respeito dele. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, ou seja, ele esgotou, ficou duro, sem grana, sem metal naquela época, sem ouro, sem prata, sem cobre. Ele consumiu tudo e ainda veio uma fome, uma grande fome àquele país. E ele começou a passar necessidades. Estou lendo o versículo 14 do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. Pois bem, paz, Alzeni. Bom tê-la conosco aqui também. Deus abençoe. Para piorar a situação, ele ficou pobre, sem dinheiro, e o país passou a viver uma situação de crise e de fome. E aí? Já é ruim ser pobre num país rico, que tem recurso e que está tudo bem. Agora, ficar pobre num lugar que não tem recurso, aí é o caos. Ou seja, ele esgotou tudo que tinha. Eu não sei se você chegou nesse patamar, mas assim, sinto no meu íntimo que essa palavra é específica para algumas pessoas que estão conosco aí hoje. Então toma essa palavra como uma direção para a sua vida e segue o que nós vamos repartir agora. Versículo 15. Então, eis a palavra que deve acender as minhas antenas espirituais aqui, ficar bem ligadas. Quando aparece essa palavra, então, abre os olhos, abre os ouvidos, presta atenção, porque vem palavra de poder. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Já pensou, gente? O camarada tinha tudo na casa do pai. Oh, querido irmão Valdir, meu pastor, Deus abençoe a sua vida, bom tê-lo conosco, seja muito bem-vindo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, Shalom Adonai. Pois bem, este jovem rapaz esgotou tudo o que possuía, passou a viver em estado de miséria, de necessidade. Colocaram-no para cuidar dos porcos e ele desejava se saciar. Olha a fome. Ele desejava se saciar da comida dos porcos. Usando talvez a linguagem de hoje, da lavagem que era dada aos porcos. Alguém que tinha tudo na casa do pai. Alguém que tinha fartura passou a viver na mais completa miséria. Essa é a consequência de quem deixa a casa do pai.
E muitas vezes o deixar a casa do Pai é mais discreto do que se imagina. Eu não preciso botar a minha trouxa nas costas e sair pelo mundo. Deixar a casa do meu Pai eterno é simplesmente deixar de fazer a vontade dele. Deixar a casa do meu Pai eterno é simplesmente deixar de fazer a vontade dele. Isso me levará à ruína. Isso me levará à miséria. Isso me levará ao fracasso. Mas o inverso também se aplica. Fazer a vontade do Pai me levará à graça. Fazer a vontade do Pai me levará à bênção. Quem abandona a vontade do Pai vive o inverso da graça, ou seja, cai em desgraça. Por isso que até é ruim você xingar alguém de desgraçado, porque é muito pesado isso. É alguém que não tem a graça. E a graça, ela é simplesmente tudo na vida do servo de Deus. Quando o apóstolo Paulo solicitou a Deus que lhe retirasse o espinho na carne, que espinho era esse? Era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, para que ele não se ensoberbecesse. Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. Queridos, partindo dessa resposta, a graça de Deus nos basta. Ela é suficiente. Mas se eu não tiver a graça de Deus, se eu cair em desgraça, então será triste e sofrido demais. Este jovem caiu em desgraça. Mas olha só o que ele fez. Quando ele se deu conta de que ele queria, que ele desejava se alimentar da comida dos porcos, e nem isso lhe davam, ele acordou. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por situações tão difíceis como essa que o mundo está vivendo hoje, para nós acordarmos, sairmos da zona de conforto, deixarmos de lado aquilo que vivíamos e passarmos a andar conforme a vontade do Senhor. Então esse jovem tomou uma atitude. Por isso é que se fala em fé seguida de ação. Porque a fé sem as atitudes, sem as obras, a fé sem ação é morta. E uma fé, pronto, a história do carro lá que eu falei no início, que você tem que empurrar e vencer a inércia. Se você, eu creio que esse carro vai sair daí, eu creio, mas se você não empurrar não vai acontecer nada. Não é verdade? Adiantou alguém que já teve um carro enguiçado alguma vez na vida? Adiantou ficar só acreditando que ele ia sair daí? Ou você teve que empurrar? Não havia como empurrar, então você teve que chamar socorro, guincho. Mas ficar acreditando que o carro ia sair de lá sozinho, não ia tirar o carro de lá nunca. O carro apodreceria naquele lugar para toda a eternidade. É isso que você espera da sua vida? Permanecer inerte, parado. E o pecado, eu repito isso é muito relevante. O pecado paralisa. Este jovem, o que o levou à miséria? O pecado. O pecado é poderoso no sentido de nos levar à ruína. Mas graças a Deus, tanto é que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E graças a Deus, o Pai enviou Jesus para pagar o preço do nosso pecado. Então hoje, você e eu não precisamos permanecer no pecado. Podemos colocar a nossa fé em ação e fazer o que este jovem fez. E o que ele fez?
tomou uma atitude. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Porque na casa do pai, até os trabalhadores tinham fartura de pão. Então aquele jovem tomou uma iniciativa. E eu te convido a tomar uma iniciativa. Eu te convido a sair da inércia, a se mover, a colocar a fé em ação. Pois bem, foi isso que o jovem fez. E levantando-se, versículo 20, foi para seu pai. Olha que lindo. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Primeiro aspecto. O pai estava esperando pelo filho. Imagine você, um pai, que vê o seu filho indo embora, sabendo que o seu filho vai quebrar a cara porque aquela atitude não é de Deus. O que resta ao pai? Orar. E esperar. Como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O pai esperava, mas não esperava como quem cruza os braços, porque o pai todos os dias, afinal de contas, por que você pode, onde você está tirando que todos os dias ele ficava esperando pelo filho? Porque no dia que o filho veio, o pai estava já na porta, no caminho. Será que só aquele dia foi coincidência? Só naquele dia que o pai foi e ficou esperando pelo filho lá na entrada da propriedade, lá adiante? Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Pai de verdade, mãe de verdade, não desiste do filho. O filho pode ser uma coisa terrível nessa natureza humana, mas o pai de verdade, a mãe de verdade não desiste do filho. Por isso eu posso lhe assegurar que o seu Pai Celestial não desiste de você. Vou repetir para você gravar. O seu Pai Celestial, aquele que morreu por você, aquele que te amou e enviou Jesus para morrer no seu lugar, e o próprio que derramou seu sangue, Jesus Cristo, não desiste de você. Logo, este pai não desistiu do filho. Ele respeitou, mas ele esperava ansiosamente. Ele esperava como quem tem esperança. E eu quero dizer isso para você hoje. Deus está ansioso, esperando que você tome uma decisão. Deus está esperando ansioso, esperando que você volte. Abandone aquilo que você tem feito que não condiz com a vontade dele. E aqui não cabe nenhum juízo, tá? Nenhum julgamento. Quem vai julgar é Deus, não eu, porque ele conhece o seu coração e ele é o único capaz de julgar com justiça. Ponto. Mas uma coisa podemos afirmar: o que é estar onde Deus quer que você esteja e o que é estar onde Deus não quer que você esteja. O jovem, quando foi para o mundão, sumiu no mundo, não estava onde o pai queria que ele estivesse. E a bênção foi conquistada quando ele voltou para o lugar, para a casa do pai, para onde o pai queria que ele estivesse. Então ele voltou. E o pai, quando o viu de longe, saiu correndo ao encontro dele. Não se conteve. Saiu correndo e o abraçou e teve compaixão dele e o beijou. Não importa que o filho estava maltrapilho, fedido, cuidando de porcos, gente. Imagina. Não tinha o menor problema, era o filho que estava ali. Portanto, se você não... escuta o que eu vou lhe dizer. Não importa o tamanho da encrenca que você se meteu, não se envergonhe de voltar para a casa do pai. Não importa o que você fez ou deixou de fazer,
Não importa o que aprontou ou deixou de aprontar. O Pai está te esperando ansiosamente, com os braços abertos, pronto a te abraçar e te beijar. E não só isso, veja o que mais. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, eis aqui a atitude. O nome disso é arrependimento. O que é arrependimento? Mudança. Mudança. Se eu ia para a direita, eu vou para a esquerda. Mudança. Se eu ia para frente, eu vou para trás. Se eu estou indo para trás, eu vou para frente. Arrependimento. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Ó, recebe-me como um dos teus servos. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Primeira coisa que o pai faz, ele traz de volta a sua dignidade, a roupa. Porque o jovem estava maltrapilho, roupa rasgada, fedida, cuidando de porcos, sem dignidade. O pai traz de volta, me dá a melhor roupa, traz de volta a dignidade ao meu filho. Segundo, vestiu, ou seja, vai cobrir a sua nudez, a sua vergonha vai ficar para trás. Põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Por que anel no dedo? Aliança. Vamos nos reconciliar. Estávamos separados, divorciados. Vamos nos unir de novo. Aliança. E se você estava calçado, machucado, caminhando descalço, vulnerável, vamos te proteger. Calça os pés dele com a sandália. Traz também e mata um novilho cevado. Vamos fazer uma festa, um banquete. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai jamais, lembre-se, e eu concluo nesta frase: o pai jamais vai te receber como menos do que filho, porque ele vai te receber baseado em quem você é, não no que você fez. Presta atenção, vou repetir. O pai vai te receber baseado em quem você é e não no que você fez. Portanto, você não precisa fugir. Tem gente que tem vergonha e não volta nunca mais. Quem vai ficar no seu ouvido tentando te convencer a não voltar é o diabo. É o inimigo das nossas almas. O que você deve fazer é o seguinte: porque ele vai resgatar a sua dignidade, vai cobrir a sua vergonha, vai refazer a aliança com você, vai te proteger com sandálias e finalmente vai celebrar a sua volta. Porque o meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. O pai nunca vai te receber como menos do que você é. Você não vai voltar como servo, porque você é filho. Você vai voltar como quem você é. Nosso pai vai te receber como quem você é. Você é filho. Volta para Jesus. Volta para o caminho, para a vontade de Deus. Ah, mas como é que eu faço isso? Preocupa não. Toma o primeiro passo, primeira atitude. Decisão. Esse menino que se corrompeu, que perdeu tudo, que pecou, ele disse: eu vou voltar. E vou me colocar de novo na presença do meu pai. Isso foi suficiente. O pai fez o resto. Portanto, você só precisa voltar. Você só precisa de novo estar na presença do Pai. Dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, ponto final, e acabou-se. O resto que vai fazer é Ele. Mas você tem que tomar a primeira atitude. Teu carro enguiçou, tua vida parou. De repente você está indo até bem financeiramente, não é esse o problema.
O problema é outro. Sei lá, relacionamento, família, pessoal mesmo, autoestima. Você já não se gosta mais, não se valoriza mais. Por causa disso ou daquilo, daquele pecado ou daquele outro, esquece tudo isso. Quem vai fazer todo esse ajuste na sua vida é Deus. Só volta. 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 Volta para casa. Eu termino com essa frase. Volta para casa. Papai está te esperando. Com os braços abertos. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, pela graça e pela misericórdia do Senhor, estaremos juntos aqui amanhã novamente às 22 horas para falar e trazer cura através da palavra. Entre lá, curta as nossas redes sociais, inscreva-se, deixe o seu comentário, sua curtida, eu não gostei, o seu dislike, não tem problema. Mas participe, conto com você. Deus te abençoe e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.